Olá, investidor! Olá, investidora! Sejam muito bem-vindos ao canal Carteira Livre. Eu sou João Augusto, mestre em Economia. Nesse vídeo, vamos mergulhar no mundo das Magnificent Seven, um grupo seleto de empresas que dominam o setor de tecnologia e moldam o futuro da economia global. Estamos falando das empresas Apple, Amazon, Alphabet, controladora da Google, Meta, Microsoft, Nvidia e Tesla. Essas gigantes não apenas revolucionaram os mercados em que atuam, mas também desempenham um papel fundamental na inovação e na transformação digital. De computação em nuvem, inteligência artificial, a e-commerce, mídias sociais e veículos elétricos, essas empresas estão sempre à frente das tendências, capturando oportunidades que impactam diretamente os investidores. Neste vídeo, vamos analisar o que torna as 7 magníficas tão poderosas, comparando métricas essenciais como valuation, rentabilidade, crescimento dos lucros, crescimento das receitas e pagamento de dividendos. No final, compartilharemos nossa opinião sobre qual dessas ações se destaca como a melhor oportunidade do momento de gravação desse vídeo e qual delas temos na nossa carteira. Mas antes de começarmos, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Isso nos ajuda muito a trazer mais conteúdo sobre investimentos no exterior. Comente abaixo também para fortalecer nossa comunidade e trocar ideia. Qual dessas gigantes você tem em carteira? Qual delas acha mais promissora? Agora, vamos direto ao vídeo. As 7 magníficas, ou em inglês Magnificent Seven, são as empresas mais influentes da atualidade, com grande impacto nos mercados financeiros e no PIB global. Seu crescimento é impulsionado por setores estratégicos, como inteligência artificial, computação em nuvem, semicondutores, publicidade digital, e-commerce e mobilidade elétrica. O termo 7 magníficas foi cunhado em 2023 por Michael Hartnett, analista do Bank of America. Desde o surgimento do termo em 2023, as ações das Magnificent Seven registraram uma valorização expressiva, impulsionadas pelo crescimento da inteligência artificial e a expansão dos seus mercados principais. O grupo de empresas substitui as FANG, Facebook, Amazon, Apple, Netflix e Google, refletindo a evolução do setor de tecnologia. Atualmente, essas empresas representam 35% do S&P 500, demonstrando sua dominância nos mercados financeiros. O valor de mercado combinado das Magnificent Seven é de 15,4 trilhões de dólares, o que as tornaria a terceira maior economia do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos e China. Com relação à participação percentual no PIB mundial, e considerando as 7 magníficas como se fossem apenas um país, só estariam atrás do PIB dos Estados Unidos, de 29 trilhões de dólares, e da China, de 18 trilhões. Ou seja, seria o terceiro principal PIB global em 2024. Ou seja, as Magnificent Seven representam 14% do PIB global e estão à frente de potências econômicas mundiais, como a Alemanha, que tem 4,3% do PIB mundial, Japão 3,7%, Índia, Reino Unido, França, Itália, Canadá e Brasil. Agora, vamos analisar as Magnificent Seven usando indicadores de valuation, que são o preço dividido pelo lucro, a relação PL, e o preço dividido pelo EBITDA. O preço dividido pelo lucro é um dos principais indicadores de valuation, pois mede quantas vezes o preço da ação está sendo negociado em relação ao lucro da empresa. Quanto menor o PL, mais barata a ação parece estar em relação ao seu lucro atual. Entre as Magnificent Seven, o Google se destaca como a empresa mais barata, com um PL de 22 vezes, seguido por Meta, PL de 27, e Microsoft, 32. Em contrapartida, Tesla, com PL de 152 vezes, apresenta o maior indicador do grupo, mostrando que os investidores pagam um valor muito alto em relação ao lucro da empresa, refletindo altas expectativas de crescimento futuro. Nvidia, com PL de 46,7 e Amazon 38,6, também estão entre as mais caras nesses critérios. Outro indicador importante é o preço dividido pelo EBITDA, que mede o preço da ação em relação ao lucro operacional antes dos impostos, depreciação e amortização. Esse múltiplo ajuda a avaliar a eficiência operacional da empresa, sendo um complemento ao PL. Novamente, o Google, com 16 vezes, aparece como a empresa mais barata nesse critério, seguido por Amazon, 18, Microsoft, 21 vezes. Por outro lado, Tesla, com o indicador preço dividido por EBITDA de 73 vezes, e Nvidia, com 39 vezes, possuem essa relação mais elevada, sugerindo que os investidores estão dispostos a pagar um prêmio significativo por essas empresas. Com base nesses múltiplos, Google, Meta e Microsoft parecem ser as ações mais descontadas entre as Magnificent Seven, apresentando valuations mais atrativos para investidores que buscam empresas consolidadas, mas ainda com crescimento sólido. Em contrapartida, Nvidia e Tesla possuem valuations mais elevados. Quando analisamos a lucratividade das Magnificent Seven, a Nvidia se destaca como a empresa mais lucrativa do grupo.
A gigante dos processadores gráficos e inteligência artificial apresenta uma margem líquida de 55%, um valor impressionante, bem acima das demais concorrentes. Esse alto nível de lucratividade reforça o papel da NVIDIA como líder no setor de semicondutores, impulsionada pelo crescimento na demanda por inteligência artificial e computação de alto desempenho. Outras empresas se destacam nesse critério. Meta, com 38% de margem líquida, Microsoft com 35,4% e Google com 28,6% apresentam margens líquidas elevadas também. Isso indica que essas empresas conseguem transformar uma grande parte da sua receita em lucro. A Apple também exibe uma margem líquida robusta de 24%, o que reflete sua forte posição no setor de tecnologia e dispositivos eletrônicos. Por outro lado, a Amazon, com 9,3% de margem líquida, e Tesla, com 7,3%, apresentam margens mais baixas, o que pode ser atribuído aos altos custos operacionais e ao modelo de negócio que prioriza crescimento e inovação em vez de maximização imediata dos lucros. No geral, a NVIDIA lidera em lucratividade, mas Google, Microsoft e Meta também apresentam métricas sólidas que reforçam seu potencial de geração de valor no longo prazo. Próximo critério é o crescimento da receita nos últimos 5 anos. O crescimento da receita é um dos principais indicadores para avaliar a capacidade de uma empresa expandir seus negócios e consolidar sua posição no mercado. Entre as Magnificent Seven, a NVIDIA lidera disparado nesse critério, com uma taxa de crescimento da receita média de 39% ao ano nos últimos 5 anos. Esse desempenho reflete a alta demanda por chips voltados para a inteligência artificial. Em segundo lugar, a Tesla apresenta um crescimento de 31,8% ao ano nos últimos 5 anos. A empresa tem consolidado sua presença como a maior fabricante de veículos elétricos do mundo e continua expandindo seus negócios para setores como armazenamento de energia e inteligência artificial aplicada à direção autônoma. Outras empresas que tiveram crescimento sólido são Meta, com 18,4% de crescimento na receita nos últimos 5 anos, Amazon 17,9% e Google 16,7%. O crescimento da Meta foi impulsionado pela forte presença no mercado de publicidade digital e pelo desenvolvimento do metaverso. Já a Amazon manteve sua posição dominante no e-commerce e viu sua divisão de computação em nuvem crescer significativamente. O Google, por sua vez, se beneficiou do fortalecimento do seu ecossistema digital, incluindo seus sistemas de buscas, YouTube e serviços em nuvem. No final do ranking, nós temos a Microsoft com 14,3% de crescimento médio na receita e a Apple com 8,5%. Apresentaram taxas de crescimento mais modestas. A Microsoft, apesar de uma taxa menor, mantém um crescimento consistente impulsionado por sua nuvem, a Azure, e software corporativos e investimentos em inteligência artificial. Já a Apple cresce em um ritmo mais lento, devido à maturidade do seu mercado principal de dispositivos móveis e à dependência de atualizações incrementais de seus produtos. O próximo critério de análise é o crescimento dos lucros dos últimos 5 anos. Entre as Magnificent Seven, a NVIDIA se destaca com um impressionante crescimento médio anual de 48% nos últimos 5 anos do lucro. A Amazon aparece na segunda posição com um crescimento de 38,6% ao ano, Meta com 27,5%, Google 23,9% e Microsoft com 17,8% de crescimento médio do lucro nos últimos 5 anos também apresentam um crescimento sólido no período. Já a Apple, apesar de ser uma das empresas mais valiosas do mundo, apresentou um crescimento de lucro mais modesto, de 11,2% ao ano. Por fim, a Tesla aparece com 0 crescimento nos últimos 5 anos, e isso está relacionado aos altos investimentos em expansão e inovação que a empresa vem passando. Nosso próximo indicador é o Dividend Yield, que mede a relação entre os dividendos pagos por uma empresa e o preço de sua ação, sendo um indicador relevante para investidores que buscam renda passiva. Entre os Magnificent Seven, Microsoft com 0,7% e Apple com 0,4% se destacam como as empresas que oferecem os melhores rendimentos em dividendos dentro do grupo. Isso ocorre porque ambas possuem modelos de negócio consolidados, alto fluxo de caixa e um compromisso com a remuneração dos acionistas por meio de dividendos consistentes. Já a Meta, com 0,26% e Google 0,24%, apresentam um dividend yield mais modesto, mas que ainda representam um retorno aos acionistas. Essas empresas, apesar de gerarem alto lucro, priorizam investimento para crescimento, especialmente em inteligência artificial, computação em nuvem e novas tecnologias. Por outro lado, a NVIDIA, com dividend yield de 0,03%, a Amazon e Tesla, que não pagam, não são empresas voltadas para dividendos. A Amazon e a Tesla não pagam dividendos, pois reinvestem a maior parte dos seus lucros para expandir suas operações e fortalecer sua posição competitiva no mercado. A NVIDIA, embora pague dividendos, mantém um dividend yield extremamente baixo devido ao forte crescimento de sua ação e ao foco no reinvestimento dos seus lucros.
Nos últimos 3 anos, algumas das Magnificent Seven têm apresentado um crescimento expressivo no pagamento de dividendos. Nvidia se destaca como a líder nesse critério, com um impressionante crescimento de 20,5% ao ano, reforçando seu compromisso em devolver parte dos lucros aos acionistas. Google também apresentou um crescimento robusto de 14,4% ao ano, demonstrando que a empresa tem aumentado a distribuição de dividendos conforme expande seus lucros e fluxo de caixa. Microsoft, uma das poucas empresas do grupo com histórico consolidado de dividendos, apresentou um crescimento de 10,3% ao ano em média, mantendo seu perfil de companhia lucrativa e consistente no pagamento de proventos. Já Meta, com crescimento de 5,1% nos últimos 3 anos, e Apple, com 4,9% de crescimento, demonstraram um crescimento mais moderado, mas ainda relevante, indicando um aumento gradual na política de distribuição de dividendos. Por outro lado, a Amazon e Tesla ainda não pagam dividendo, optando por reinvestir integralmente seus lucros para impulsionar crescimento e inovação. As 7 magníficas são verdadeiras gigantes do setor de tecnologia e têm dominado o desempenho do mercado de ações nos últimos anos. De acordo com esta análise, as empresas mais interessantes no momento são, em primeiro lugar, a Alphabet, controladora da Google, que é a empresa mais barata, é a 4ª posição em termos de rentabilidade entre as Magnificent Seven e paga dividendos que crescem em média 14% nos últimos 3 anos. A Meta ficou em segundo lugar em nossa análise, que é a 2ª ação mais barata, a 2ª posição em termos de rentabilidade e paga dividendos que crescem em média 5% nos últimos 3 anos. E a Microsoft é a 3ª ação mais barata, 3ª posição em termos de rentabilidade, paga dividendos que crescem em média 10% nos últimos 3 anos. Agora, vamos passar a detalhar um pouquinho mais sobre o perfil da Alphabet, que é a controladora da Google, que parece ser hoje a Magnificent Seven mais interessante para comprar. A Alphabet é a holding que controla o Google e outras empresas inovadoras, oferecendo aos investidores exposição a setores em rápido crescimento, como publicidade digital, computação em nuvem e inteligência artificial. O Google é o principal motor de busca do mundo e a principal fonte de receita da Alphabet, com destaque para o Google Ads e a crescente relevância da publicidade digital. O YouTube é líder em vídeos e publicidade audiovisual, fortalece ainda mais o portfólio da empresa, enquanto o Google Cloud cresce rapidamente com soluções de computação em nuvem e inteligência artificial. A Alphabet também investe em hardware, como os smartphones Pixel e os dispositivos Google Nest, e explora tecnologias avançadas por meio de projetos como os carros autônomos, a Waymo, e saúde, Verily. Com uma base diversificada de negócio e capacidade de inovação, a Alphabet é uma opção estratégica para investidores que buscam exposição internacional e setores que lideram a economia digital. O Google enfrenta diversas disputas judiciais globais, principalmente relacionadas a práticas anticompetitivas, privacidade de dados e questões tributárias. Governos e órgãos reguladores, como na União Europeia, Estados Unidos e China, acusam a empresa de abusar de sua posição dominante no mercado de buscas e publicidade digital para sufocar concorrentes e limitar a concorrência. Este é o principal risco, e talvez por isso seu valuation esteja mais descontado do que as outras Magnificent Seven. No momento de gravação do vídeo, a Alphabet, controladora do Google, estava cotada a $172,73 e teve valorização de 24% nos últimos 12 meses. A Google anunciou um payout anual de 80 centavos de dólar por ação, com próxima data marcada para o dia 10 de março de 2025. Isso mostra uma mudança de postura da empresa que historicamente não pagava dividendos, mas agora começa a recompensar seus acionistas diretamente, com crescimento anual da receita em mais de 15%, enquanto o lucro líquido aumentou expressivos 33,6% no último ano. O payout é muito baixo, de 5,2%, sugerindo que a empresa ainda mantém um foco maior no reinvestimento dos lucros para continuar expandindo seus negócios. A Alphabet apresenta um forte crescimento da receita ao longo dos anos, ultrapassando a marca de $300 bilhões recentemente. O lucro líquido também segue uma trajetória ascendente, embora com pequenas oscilações. A capacidade da empresa de manter um crescimento estável e lucrativo em um setor altamente competitivo reforça sua posição como um dos ativos mais sólidos do mercado de tecnologia e entre as Magnificent Seven. Agora eu quero saber a sua opinião. Você já investe em alguma das Magnificent Seven? Qual delas está na sua carteira ou no seu radar de investimentos? Atualmente tenho o Google na minha carteira pessoal e na carteira do canal. Estou avaliando aumentar a posição, pois vejo um desconto interessante em relação a outras gigantes da tecnologia. Como vimos ao longo do vídeo, cada empresa tem suas peculiaridades. Algumas com forte crescimento de receitas e lucros, outras com maior rentabilidade ou pagamento de dividendos. Tudo depende do seu objetivo como investidor.
E você, qual dessas empresas faz mais sentido para a sua estratégia? Você investe em alguma delas? Deixe nos comentários também se você já recebe dividendos em dólar. Vamos trocar ideias e compartilhar experiências para crescermos juntos como investidores aqui na comunidade. Se você gostou desse vídeo, por favor, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar e se inscrever no canal. Isso nos ajuda muito a continuar trazendo conteúdo de qualidade sobre investimentos no exterior. Muito obrigado por assistir até aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Bons investimentos e um grande abraço. Olá,